Agora que você já conhece algumas informações importantes sobre paredes, nós vamos apresentar uma informação um pouco mais sólida, que vai exigir um pouco mais de atenção. Então, vamos estudar como fazer as uniões de parede, fazer as junções dos cantos de paredes e a união dessas paredes. Para isso, vamos colocar nosso elemento em 3D aqui. Vamos colocar em 3D, vamos abrir de novo o térreo. Vamos criar um elemento de parede em retângulo, vamos criar um retângulo, uma caixa mesmo. Observe sempre antes de criar a sua parede, se no quadro de propriedades ela tem uma conexão, né, uma restrição de topo, se ela está desconectada, então nós queremos ela restrita ao topo 1 metro, né, é o primeiro pavimento, não 2,30 m como estava aqui desconectado. É bom observar sempre isso aí. Então, vou criar um ambiente pequeno mesmo, não quero muito grande. Vou aproximar, criei um retângulo, um ambiente pequeno. E vou colocar em Tile. Vamos lá, View, Tile, Windows. Uma do lado da outra aqui. Quando eu crio minha parede no Revit, por padrão, ela vem assim, ó. Pega a face e vai lá para a face externa. Pega a face interna, vai para a face externa. Conseguiu entender isso aqui? Bom, só que quando eu tenho uma parede e eu quero elevar a base dela, tá aqui, base offset 2,20 m, vamos colocar. Observe que aqui foi me apresentado um problema. Como resolver esse tipo de coisa? Simples. Você vai selecionar o campo Modify, dá um clique aqui dentro em Wall Joins, união de paredes, e traz para esse ponto, que é o nosso ponto crítico. Depois de dar um clique nesse ponto, você vai dar um clique em Nest. Observe que a solução foi criada. Se eu continuar clicando em Next, aqui, ó, ele vai sempre me trazer uma nova solução. Ok? Vou clicar agora nesse outro ponto e vou dar uma marcação em Meter, no caso chanfrar. Meter. Vou visualizar o outro lado, seleciono a parede e vou criar um offset nele, um offset de 2,20 também. Observe o problema. Agora que eu tenho uma parede chanfrada, observe que meu desenho apresenta chanfros aqui, ó. Então não é interessante esse tipo de junção quando eu vou elevar essa parede ali em cima. Então eu coloco em Bot, novamente, desfaço desse segmento. Aqui, como eu vejo que existe um problema, eu posso colocar Nest e está resolvido o problema. É importantíssimo que você entenda isso aqui. Bom, então quando é que eu uso o chanfro aqui nesse caso? Quando você vai usar a sua parede assim, como ela está aqui, sem nenhum offset, ela é apenas uma parede de junção. E é interessante que você crie ela assim mesmo, para quando no futuro você aprender a trabalhar com orçamentos finos e precisos, você não tenha tanto problema com edições das peças da sua parede. Entendido o wall joints? Vamos agora para uma angulação dessas paredes, né? Agora eu vou rotacionar essas duas aqui, com base num ponto aqui, 45. E vou criar as junções nesses pontos. O wall join, lembra? Trago para cá, aproximo, eu vou criar aqui uma visibilidade fina para que você consiga visualizar. Ele está chanfrado e vou voltar para tirar o chanfro dele aqui e voltar para boot. Eu não quero essa quina aparecendo aqui de jeito nenhum. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu quero isso aqui quadrado. Como é que eu resolvo? Square off.
Eu posso usar o Next para poder permutar o lado que eu pretendo manter quadradinho aqui, ó. Então, Next, Next. Tá? É importante você lembrar disso aqui. Tá? Então, eu vou colocar nesse aqui para ficar reto. O de cá, vamos fazer também a mesma junção. Eu posso usar o Meter. Olha só. Fica arrumadinho ali. Posso chegar aqui também e Meter. Agora, lembrando que nesse caso ele vai chanfrar. Não, não quero isso. Então, volta, coloca o Square Off e permuta o lado que você quer reto da parede ali, certo? Nesse ponto, Meter, coloca ele chanfradinho ali para ficar organizado. Aqui também já está chanfrado. Aqui você não quer assim, então você desmarca, coloca Square Off. Pode acontecer de você, por algum motivo, gostar desse tipo de customização ou ter a necessidade de que seja assim, né? Isso vai depender muito do projeto que você está trabalhando. Olha só. Então o Revit te dá a possibilidade de fazer essas alterações constantemente. Legal. Nosso projeto está penteado aqui. Então você acabou de aprender a trabalhar com wall joints. E nós agora vamos trabalhar com a estrutura das paredes. Vamos pegar uma parede, essa aqui mesmo, e vamos duplicar essa parede. Vamos deixar o número 2 aqui. Vamos colocar parede 15 centímetros básica. Vamos editar e excluir essa camada, excluir essa de cá. Essas outras de cá não tem como excluir, ó. Como você está vendo. Então aí você me pergunta, e como eu faço para excluir uma parede assim? É simples, você pode selecionar, modificar. Lembre-se, se você tiver assim, ó, em planta, você não vai conseguir fazer as alterações. Então coloca ele aqui para ficar em corte, não em planta, né? Em planta baixa, mas em um corte. E então você vai usar esse comando de Merge Regions. Então você se aproxima. Aqui eu vou jogar a parede para cima desse material, a parede para cima daquele outro material. Então agora observe como está aqui, ó. Cada camada isolada em 0. Então eu já posso deletar essa camada, deletar essa, e deixar só a estrutura no meio. Eu vou colocar aqui o nome alvenaria de bloco. Alvenaria de bloco é um material que já existe, então vou dar OK e OK. Só quero essa parede simples assim mesmo. É importante que você tenha a sua parede simples assim. Eu vou salvar, aproveitar agora que eu fiz essa alteração, vou salvar um template como eu ensinei para vocês no início. Esse macete é salvar como template. Bom, como você viu, eu acabei de fazer uma atualização do meu template. Temos aqui a parede 15 centímetros básica, né? Uma parede básica de 15 centímetros. Eu vou criar um retângulo aqui, né? E vou explicar umas coisas interessantes para vocês. Vou abrir o 3D também e vou colocar isso em Tile. Bom, eu tô com uma parede aqui que não tem nenhuma composição nela. É uma parede simples, como você pode ver. Existem vários tipos de paredes. Existe parede básica, existe parede cortina, né? Paredes de vidro são as cortinas de paredes cortinas. Stacked wall são paredes empilhadas, ou seja, um conjunto dessas paredes aqui que você pode empilhar uma sobre a outra usando aqui dentro. Nós vamos estudar cada modelo separadamente. Então, parede está aqui, nós estamos usando um modelo simples, 15 centímetros parede básica, 15 centímetros básica. E se eu quero fazer alguma alteração no meu elemento, eu vou para parede, acabamento externo. E aqui dentro eu vou colocar aqui embaixo na barra de controle de vista uma qualidade de visualização média.
Observe que essa parede tem revestimentos nela. Tem reboco, tem tinta. Eu vou tirar aqui de thin line, deixar linhas finas. E observe quanto de informação eu tenho nessa parede. Não é o ideal para você começar a trabalhar com isso, com a parede assim. Não. Você primeiro projeta com as paredes simples, depois você divide, você coloca cada parede no seu lugar. Aqui nós temos, nesse primeiro ponto aqui em cima, tinta, látex, aqui massa PVA, nesse ponto emboço, reboco e emboço, pode ser massa única, chapisco e a alvenaria. Do lado de cá é diferente o material externo, como está determinado pela setinha aqui. O material externo tem chapisco, embolso e reboco, massa acrílica e tinta acrílica. Selecionar, editar o tipo e aqui em Structure você dá um cliquezinho ali e observe que nós temos as camadas da parede aqui. Essa é a nossa parede. Aqui está o centro dela e aqui os elementos de acabamento que vão sendo sobrepostos em ordem. Esse lado refere-se ao lado interior, como você pode ver aqui, e esse outro, o lado exterior da parede, a parte externa da parede e a parte interna da parede. Essa linha core, que quer dizer osso, a linha do osso, a borda do osso, ou seja, a face da alvenaria de bloco da parte interna e a face da alvenaria de bloco da parte externa. Ok? Chapisco sobre ela, embolso reboco, massa PVA e tinta látex, todo aqui arrumadinho. Vou mostrar como faz isso, mas antes a gente vai trabalhar mostrando para você a complexidade que você pode colocar em uma parede simples, né? Uma parede básica. Voltando ao normal aqui, ó, vou selecionar essa parede, editar o tipo dela. Observe que só tem a alvenaria, a alvenaria de bloco, só o meio aqui. Então eu vou inserir dois elementos e vou jogar para fora. Up, e esse de cá, esse outro by category, que ainda não tem material nenhum, down, para baixo, ok? Para visualizar o elemento, coloco aqui. Vou aproximar. Observe que agora eu vou especificar uma espessura para um material que eu vou colocar aqui, 2 centímetros. Eu vou colocar. Aqui também eu vou colocar 2 centímetros. Observe que agora esses materiais aparecem aqui. É o revestimento interno e o revestimento externo, quer dizer, o acabamento de massa única. Eu vou colocar só reboco. Como é um material que já existe, ele vai aceitar reboco. Se não tivesse esse material, ele daria uma mensagem de erro. Vou dar um exemplo aqui, laje, um exemplo, laje 1. Coloquei um nome qualquer aqui, ó, ele não aceita, tá vendo? Ele só aceita o material que existe. Isso é uma coisa que você vai aprender mais tarde quando falarmos sobre material. Reboco, como você já tem o template da gente, não terá nenhum problema digitando aqui. Ou você pode dar um clique nesse quadrozinho que está bem aqui para abrir os materiais, solicitando assim uma seleção de elementos. Aqui você tem como selecionar que elementos você quer colocar ali na sua camada ali, ok? Pintura látex acrílico, a gente vai usar esse tipo de pintura aqui, então eu só vou pegar e copiar aqui, Ctrl C, que eu vou usar esse tipo de pintura daqui a pouco na parte externa, só para a gente poder entender como funcionam as coisas de um modo didático, ok? Vou colocar aqui 10 centímetros, que eu vou colocar meio de tinta para fora e meio de tinta para cima e vai fechar em 15 centímetros o total da espessura da parede aqui, né? Total thickness. Vamos adicionar mais um, down, para baixo, tinta látex.
vamos adicionar agora. Eu seleciono aqui em cima e Insert. Aí ele cria mais um ali. Ctrl V, que vai ser meu material lá de cima, e meio centímetro ali. Né? Pronto. Já criei minha parede. Se eu quisesse colocar a área para chapisco, eu colocaria essas coisas tudo, mas eu estou querendo explicar rapidamente para você aqui, para você entender como funciona. Vamos colocar em planta aqui. Olha só. Você está vendo que o material externo, que é o material de pintura da parte externa, está passando aqui na frente, ó, ele está fazendo um acabamento no topo. Vamos dar OK, vamos concluir. Observe que o material externo faz o acabamento, fechando o topo da parede e os seus finais, e o material interno fica limitado apenas nas paredes internas. Se você quiser que isso seja diferente, você pode selecionar a parede, editar o tipo, sem a necessidade de entrar na estrutura, você pode definir que esse acabamento será do interior. Vamos dar OK. E agora observe que o material interior é que faz o acabamento no topo e nos finais da parede, mantendo assim o material de acabamento externo apenas nas faces das paredes externas. Como é que eu posso mudar isso também? Selecionando uma parede, editar o tipo, vamos editar aqui dentro. Você está vendo esses campos marcadinhos aqui de wraps? Então, esses wraps aqui você pode desmarcar eles. E o que acontece com o nosso elemento aqui? Ó? Quando desmarcamos os wraps aqui, ó. Se deixamos marcados, eles fecham. Se nós desmarcamos, eles deixam abertos. Se colocamos para o interior, olha só, ele traz para cá, OK? Então, se quiser desmarcar, é só desmarcar nesse campo, ou deixa eles marcados e põe none, nenhum aqui, e ele vai criar o mesmo efeito. Dá pausa no seu vídeo aqui e vai praticar. Você não pode simplesmente ficar espectador aqui, não. Você tem que praticar. Outra coisa importante, você viu que nós criamos as camadas e ainda não nos preocupamos com outras informações. Isso aqui é estrutura? Não, não é estrutura. Isso aqui é um acabamento final. Sempre na parte interna, escolha Finish 2, no caso, o final 2, acabamento 2. E na parte externa, acabamento 1. Ok? Acabamento 1, acabamento 2. No reboco, a gente pode deixar ele como um subtrato. E aqui também. Observe que agora nós temos a parede, os acabamentos na parede, mas não temos o acabamento nos seus fechamentos, no topo e nem aqui na frente, nos seus finais. Porque nós eliminamos isso. Vamos selecionar mais uma vez, editar o tipo e mudar aqui dentro, colocando para que o material da face externa faça o acabamento nos topos das nossas paredes. Lembra do wall join? Então, para que não fique aparecendo essa linha desagradável ali, basta você selecionar uma parede, aparece aqui em cima, Wall Join, seleciona, dá um clique aqui, Meter, dá outro clique aqui, Meter. Então, acabou-se os problemas aqui, ó. Então, é isso, você trabalhar com a estrutura da parede. É uma informação básica, tá? Existe muito mais a se estudar aqui,